Começa agora o programa Tá em Alta, comigo, Camila Cunha. Olá, está começando agora mais um episódio do programa Tá em Alta. Eu sou a jornalista Camila Cunha e por aqui, em cada episódio, nós temos um assunto novo e também um novo convidado. Tudo que estiver em alta nas redes sociais, mas também nas rodas de conversa, a gente vai trazer aqui para o programa para que a gente possa entender mais sobre o assunto. No último episódio, nós tivemos aqui com uma consultora de imagem, a Rit Brasil, e ela nos falou sobre esse universo e também levantou nas redes sociais algumas questões sobre essas profissões, entre aspas, novas, que a gente vê muito falando nas redes, mas sempre fica naquela dúvida, como de fato isso funciona na prática desse trabalho. Então hoje, seguindo essa ideia, nós vamos falar sobre a consultoria de organização, a Personal Organizer. E para isso eu trouxe aqui a Thaisa Bortoluzzi. Thaisa, seja muito bem-vinda ao Tá em Alta, é um prazer te ter aqui. Prazer é meu, estou super feliz de estar aqui e poder falar um pouco mais, né, sobre esse universo da organização que sou apaixonada. Sou suspeita, mas sou apaixonada. E esse universo que faz parte, ou pelo menos deveria fazer parte da rotina de todos nós, né? Thaisa, quando a gente fala, primeiro eu vou deixar que tu te apresente um pouco e nos diga qual é a tua formação, o que uma pessoa precisa para ser intitulada como uma personal organizer. Então, eu sou Thaisa Bortoluzzi, né? Sou personal organizer já há 7 anos. Eu sou formada como profissional de organização, né? Para ficar mais fácil, né? Porque as pessoas às vezes ainda confundem um pouco sem saber exatamente o que é. Personal organizer, na verdade, é uma profissão que existe há muito tempo. Aqui, para nós, em Santa Maria, eu acabei sendo uma pioneira aqui para realmente mostrar exatamente o que era esse trabalho e que não foi fácil também, porque no começo as pessoas confundiam muito e não entendiam muito o que era. Inclusive, confundiam com a profissão da Rit, com a consultoria da imagem. Sim. Então, eu tive que educar aí o meu público para entender realmente o que eu oferecia. E eu fiz o curso porque eu trabalhava com móveis planejados antes. E aí, com a questão dos móveis, eu via a necessidade da organização. E eu fiz um curso há um tempo atrás de designer de interiores e a minha professora me deu um livro de organização e me disse, tu é isso, essa é a tua profissão. E como ela era de São Paulo, ela já sabia, né? Ela já tinha essa experiência da profissão. E aí, realmente, eu fui tomando gosto por isso e fui cada vez buscando mais, tentando encontrar cursos. Passando muito tempo, eu consegui encontrar o curso ideal e fui realmente fazendo outros e me aproximando cada vez mais desse mundo para que eu realmente pudesse trazer esse serviço realmente para oferecer para Santa Maria. E quando tu fala esse serviço, aí a gente chega no X da questão, o que é esse serviço? Porque eu acho que existe também uma confusão muito grande entre organização e arrumação. Sim, muito. Porque as pessoas acham que a gente em casa, né, na verdade, a gente diz assim, eu arrumei tudo hoje, eu sou super organizada. E o arrumar é algo bem diferente da organização, porque arrumar, tu guarda as coisas, né? E aí, é como se tu estivesse empurrando a bagunça e fechando as portas do armário. Sim, dá aquela tapeada. Isso é arrumar. Organizar na verdade, é tu setorizar as coisas, tu ter uma lógica para tudo isso. Então, quando a gente entra na casa de uma pessoa, é para realmente plantar uma sementinha da organização. É tentar trazer esse universo da organização para que ela comece a visualizar aquilo num outro sentido, o quanto aquilo favorece na vida dela, o quanto aquilo traz uma facilidade para o dia a dia, e aí ela começa a entender que ela pode mudar hábitos. Então, a organização, ela é isso, ela é muito ampla, né? E muito mais profunda do que o arrumar. Muito mais, com certeza muito mais. Ela mexe muito com o psicológico. Eu tenho clientes que eu atendo que choram quando eu vou para fazer a visita técnica, me dizendo, pelo amor de Deus, me socorre. Assim como eu tenho clientes que a maioria delas chora quando eu estou entregando o projeto. Porque elas ali visualizam uma facilidade, elas visualizam o quanto aquilo trouxe um benefício mental, psicológico para ela, que realmente traz uma paz. Então, eu tenho muitos depoimentos muito assim, sabe? Mas eu paz. Não tenho dúvida nenhuma. Inclusive, quando tu falou, eu já puxei para o meu lado. Eu nunca fiz o serviço, a gente estava até conversando que faremos agora numa próxima etapa da vida. Mas, assim,
eu sou uma pessoa muito desorganizada e eu sei o quanto isso me atrapalha na vida. Muito. Por exemplo, assim, não conseguir manter um guarda-roupa organizado parece bobagem, mas não é. Porque pra pessoa que sabe que tá tentando e aquilo ali tu fica, cada vez mais tu tá numa bola de neve. Meu Deus, agora eu vou arrumar tudo. Não é organizar, é arrumar, né? Porque organizar eu não sei. Joga tudo e vou começar, no meio eu já desisti, aquilo começa a dar uma sensação de um fracasso e não tô conseguindo. E aí tu acorda, porque eu tenho uma frase que eu acho que faz muito sentido. Quando o teu ambiente está desorganizado, parece que a vida está desorganizada, né? E tá, com certeza tá. Porque tu não consegue fazer com que as outras coisas se conectem e que elas comecem a fluir, sabe, no teu dia a dia. É como eu digo sempre, assim, aqui é um exemplo que eu falo desde o meu início. É tu sair de casa pela manhã e tu hoje, por exemplo, tu tem hoje esse programa pra fazer. E tu imaginou ontem que tu quer usar aquela roupa, tu quer usar aquela camisa. E tu vai chegar no outro dia e tu vai te deparar com o teu armário desorganizado, tu vai procurar por aquela camisa e ela não está aonde tu imagina. E aí tu sai de casa como? Tu sai estressada, tu sai irritada, porque não era aquilo que tu queria. E tu ainda perdeu tempo e pode estar saindo atrasada, porque tu ficou procurando por ela. Então, tu entende que ali começa o teu dia. Então, quando eu digo até, quando eu vou fazer a organização da casa completa, por onde tu começa? Ai, Thaís, vamos começar pela sala. Olha, tudo bem, a gente pode começar pela sala, porém, a minha sugestão, pela minha experiência, é sempre começar pelo closet, pelo quarto do casal, ou quarto, né, individual, enfim, para que tu comece o teu dia ali. Então, ali tu começa e depois tu vai, porque o café, tu vai resolver rápido. Agora, tu começar o teu dia já, sem tu encontrar a roupa aquela que tu imaginou, porque às vezes a gente tá deitado e a gente tá pensando, Sim. né? Tipo, não deu tempo de tu deixar o look bonitinho, organizadinho. Mas na tua mente tu já tá... Mas a tua mente tá enlouquecida. A minha, pelo menos, ela é acelerada ao extremo. Então, eu tô ali à madrugada pensando o que eu vou fazer, o que eu vou dizer, o que eu vou vestir, o que eu vou calçar. E a gente precisa disso, porque cada vez mais a gente precisa, né, da profissão da HIT, por exemplo, a gente precisa muito. Mas e aí, quando tu tem as coisas organizadas, tu passou, de repente, por uma consultoria da imagem, então tu já tem, porque não adianta também fazer a consultoria da imagem e tu não encontrar aquilo que foi sugerido, né? Aí, então, eu acho que isso tudo facilita muito o teu dia a dia, a tua rotina. Não, e aí se a gente voltar, né, para a questão do vestir, né, que hoje as pessoas se preocupam muito com estar bem vestido, né, toda essa questão da imagem, mas um guarda-roupa organizado vai te adiantar 50% dessa parte, porque se o teu guarda-roupa tá desorganizado, tu nem enxerga o que tu tem ali. Tu nem sabe se tu tem essas roupas ou não. Numa dessas, tu tá comprando coisas que tu já tem, mas que naquela bagunça tu não enxergou. E essa questão do otimizar o tempo. E aí, quando eu te pergunto, tu falou começar pelo quarto e tal, a gente já fala sobre os outros ambientes, mas tu falou no início que trabalhava com a parte de marcenaria, né? Isso. Dos móveis. E aí eu queria te perguntar se isso entra na tua profissão atual também. Quando eu vou planejar, agora, já que é um bate-papo, a gente vai pro lado pessoal. Eu planejei o meu guarda-roupa e, assim, na minha cabeça. Sim. De arrependimento, porque eu só contei, tantos sapatos. Eu não pensei a altura de cada sapato. Eu não pensei que aquela bota com cano mais longo tinha que ficar de pé e naquele lugar que eu fiz, ela não ficava. Eu não pensei direito as divisórias. Por exemplo, numa penteadeira, tem uma divisória. Eu não pensei que a da base pudesse ter um tamanho diferente do tamanho da que eu guardo, por exemplo, uma sombra, um brinco. E aí, ou seja, saiu caro não ter contratado alguém. Então, o trabalho do personal organizer também faz essa parte dos móveis, desse planejamento? Também faz, e eu achei muito interessante porque a gente não combinou essa fala, foi muito espontânea quando a gente chegou aqui, e é algo que realmente, assim, cada vez mais as pessoas estão procurando por esse serviço. Hoje existe o curso Marcenaria Inteligente para Personal Organizer, é uma especialização que existe, tá? Eu não trato como marcenaria inteligente, eu trato como marcenaria funcional, porque eu sempre falo que tudo para mim tem que ser muito funcional. Não adianta ter o máximo da inteligência se eu não tiver a sabedoria de entender que a vida é muito dinâmica, que o teu dia a dia é muito dinâmico. É como tu fazer realmente a divisória para base, sendo que hoje tu usa essa base, amanhã tu não usa mais. Sim. E aí fica aquele quadradinho ali para aquela base e a outra base não é daquele tamanho. Então, tu precisa muito pensar sobre isso. O meu trabalho com a marcenaria é muito interessante porque como eu já vim com essa experiência,
de muitos anos trabalhando com marcenaria, e eu fui aquela pessoa que foi quase autodidata. Eu tive que entrar realmente para dentro da loja e entender, porque eu achava que ser projetista de móveis precisaria ter arquitetura, formação em arquitetura, e eu não tinha. E aí não foi bem assim. Eu tive uma outra profissional que me auxiliou no início e depois eu tive que realmente ir pro chão de fábrica, como eu digo, para entender, para conversar com o marceneiro e dizer para ele: o cliente quer isso, tem como? Porque o maior medo na minha vida era que eu fizesse o projeto que o cliente queria e que aquilo desabasse na cabeça dele. Sim. Então esse era o maior medo que eu tinha. Então eu ia para a fábrica para entender como parafusava, que tipo de parafuso usava, se aquilo ia segurar, se aquilo ia firmar. Tudo isso eu fui entendendo. E aí, disso partiu para a organização, onde hoje isso é maravilhoso. E eu não pensei que isso fosse tá tão linkado como está. Quando surgiu o curso de marcenaria inteligente, eu digo, tá, mas só um pouquinho, esse serviço eu já ofereço para o meu cliente desde o início. Tanto que o meu primeiro cliente pagante de organização foi um cliente que eu fiz o estudo da marcenaria funcional para eles. Eles estavam indo morar juntos, ele já tinha uma casa, ela não tinha ainda, e ela não sabia como que ia lidar com tudo isso. Ela dizia, não cabe minhas coisas. Eu disse, então, tu vai tirar foto de tudo, tu vai me trazer, e eu vou te mostrar como dá. E eu fiz depois a organização deles. Então foi muito legal, porque realmente eu tive essa visão de colocar os pertences dentro do móvel. E faz todo sentido que uma coisa ligue a outra, né? Total. E hoje o meu trabalho é muito com a ajuda também do arquiteto, porque na verdade o arquiteto ele tá ali para transformar aquele sonho em realidade, e o meu trabalho ele complementa, porque ele vem com esse olhar da organização, da funcionalidade da casa, e ali ajudando ele nesse processo mais do detalhe do projeto, para que realmente o cliente fique satisfeito na finalização. Porque às vezes o cliente chega com aquele projeto dos sonhos, mas ele diz assim, pois é, mas ninguém me perguntou isso. Por quê? Porque chega numa fase da obra que ninguém quer mais se enxergar. Sim, tu não quer enxergar mais ninguém. Aguenta mais. Ninguém aguenta mais. O cliente já está esgotado, porque ele já escolheu o revestimento, ele já escolheu o piso, ele se estressou, ele gastou demais e ele não quer mais. E eu entro nesse papel, sabe? De realmente entrar nesse detalhe do detalhe para que ele abra as portas e diga assim, ai, que alívio, sabe? Deu tudo certo. Sim. Eu tinha vestido longo, tem lugar para vestido longo. Isso eu não pensei em nada disso. E outra coisa também que eu queria entender da profissão de vocês, qual é um questionário que tu faz pro teu cliente? Porque, por exemplo, eu acho que tem muito a ver com a rotina, porque às vezes a gente olha, agora na internet tem muitas inspirações. Muito. Eu olho aqueles guarda-roupas, aqueles closets e digo, meu Deus, que lindo! Mas a que ponto ele se adapta à minha vida? Quando eu fiz o meu guarda-roupa, eu pensei assim, meu sonho é um guarda-roupa que não tenha portas, que pareça uma loja. Sim. Só que nenhum momento passou pela minha cabeça que eu sou desorganizada, que eu não sei dobrar a peça, que eu tenho peças com pontas diferentes, vestido com babado, Sim. e que aquilo não dobra bonitinho. E aí, simplesmente, o fato de não ter portas é entrar no meu quarto e olhar para aquilo todos os dias. Sim. E aquilo se tornou um problema para mim. E que eu não pensei, eu só pensei que eu achei que era bonito, mas que não fazia sentido na minha rotina. Tu sabe, Camila, que falando sobre isso, assim, de tu ver as inspirações, é uma coisa que eu tenho falado muito, assim, ó. Eu sou aquela pessoa que realmente, ontem mesmo eu fiz o teste pra saber se eu tinha um microfone, eu comprei um microfone, não sabia se era pra usar em casa, se não era, aí eu tive a ajuda de uma excelente profissional, a Marina, que me disse, trabalha com isso, me disse, amiga, olha só, o microfone tu não precisa usar aí, tu vai usar pra tal ambiente, tá? E o resto tá tudo ok. Comprei luz pra melhorar a iluminação, eu faço tudo. Tá errado? Talvez, mas eu ainda posso fazer essa parte, então eu faço tudo. Então eu digo assim, ó, não romantizar a minha história, eu não romantizo a minha história. Então assim, eu vejo que tudo que eu faço é muito realmente vida real. Eu tô sempre falando, gente, aqui é vida real, às vezes eu vou estar de pijama aqui falando com vocês. Sim. Então tá tudo bem. O romantizar as coisas nessa rotina que a gente vive, tu muito, né, nessa parte como influência, tu sabe muito bem há muitos anos o que é isso. E aí entra essa parte, sabe, de tu visualizar algumas coisas, porque hoje tu abre o Instagram, tem milhões de inspirações, só que tem muita coisa extremamente romantizada em relação à organização, que é aquele mundo perfeito, aquela organização perfeita, tudo muito impecável. E até que ponto isso realmente é funcional para o teu dia a dia, até que ponto aquilo funciona, ou que tu vai levar uma grande frustração pro resto da tua vida, porque tu não vai conseguir ter aquele tipo de organização na tua casa. E talvez não seja nem a pessoa. Eu vejo, por exemplo, assim, essas blogueiras, esses closets bem grandes, que parece uma loja, que a gente fica
né, encantado, não é nem ela que cuida. Não. Tem uma profissional diariamente para ajeitar aquilo Inclusive, ali. tem profissionais de organização. Eu, por exemplo, aqui eu tenho várias clientes que eu atendo como manutenção. Então, eu vou de tempos em tempos, eu vou lá, ou em troca de estação, eu vou lá. São poucas. Por quê? Porque essas pessoas realmente são pessoas que elas preferem que eu faça aquilo ali do que tirar a funcionária da função dela, de limpeza, de alimentação e tudo mais. Então, eu vou lá para fazer isso. Nessas, enfim, blogueiras e famosérrimas aí que tem com esses closets fantásticos, assim, ó, elas têm empresas, eu conheço profissionais de organização que conheço pessoalmente, que elas têm equipes gigantescas que vão lá, tipo, toda semana quase para fazer aquela manutenção. É uma manutenção muito seguida, né? Muito seguida. Ou ela tem uma babá, né, como a gente chama, que é aquela pessoa que tá ali o tempo inteiro disponível para ela para seguir os passos dela o dia todo, né? Eu sigo a Virgínia. A Virgínia, tu vê, tem um rapaz lá que tá sempre com ela e que é tipo o assessor, faz tudo. O assessor que faz tudo. Então, assim, ó, até que ponto a nossa vida é essa, tu entende? Não é. Então, a gente precisa que as coisas, eu acho que o Belo é muito especial, o Belo é maravilhoso. Não, ele encanta, né? Ele encanta muito, eu sigo muita gente, eu fico ali horas, mas eu realmente, às vezes, quando eu vou fazer alguma coisa que, tipo, sai um pouquinho da minha rotina, eu digo, não, gente, só um pouquinho, isso aqui não é minha vida real, sabe? Eu não quero mostrar isso, eu quero realmente que as pessoas se identifiquem nesse sentido. Cara, eu tenho tanto perrengue quanto ela. Tá ótimo, entendeu? Eu consigo fazer uma organização nesse formato, sabe? E eu faço isso na casa dos clientes. Fica lindo, fica ponta com ponta, porque eu sou maniática da dobra. Eu sou viciada em dobra de roupa, realmente, não gosto. As minhas assistentes quase não fazem dobras, porque eu amo fazer dobra de roupa. E aí eu deixo ali ponta com ponta. E elas, ai, Thaís, isso nunca vai ficar assim. Eu digo, e não é pra ficar. É o meu trabalho, eu preciso te entregar dessa forma. Sim. Mas isso não vai ficar e tá tudo bem. Tá tudo bem. Tu não precisa te frustrar, porque tu não vai deixar exatamente a vida é dinâmica, assim. gente. A vida é um agito só. A gente não vai ficar o tempo inteiro olhando para aquela ponta com ponta da roupa, sabe? Eu acho que tá tudo bem. A gente precisa sair um pouco, desencanar um pouquinho disso, sabe? Desse perfeccionismo que não é, o meu trabalho não é pra isso. Não, daí parece que não tem nem vida, né? Uma coisa que não é aquela sala gelado, que parece que ninguém sentou naquele sofá. Exatamente. Eu vi o Carpinejar falando também esses dias num dos textos dele, ele disse assim, a casa de gente feliz tem uma manta no sofá. Tem, que as pessoas dizem, a manta é feia. Não, mas daí tem um cachorro, tem gente que senta, ou seja, faz sentido que as pessoas confraternizem naquele sofá, e eu achei que faz sentido, né? Muito sentido mesmo. E Thaisa, quando a gente falou do close, depois a gente volta, porque eu acho que é o assunto que mais chama atenção, né? Mas o personal organizer, ele pode atuar de que forma, em que lugares, em que ambientes, que setores? É muito amplo, Camila, assim, é muito, muito amplo mesmo, tanto que eu digo assim, ó, quando eu comecei e fiz a primeira especialização, o primeiro curso, na verdade, depois fui me especializando em outros nichos. Quando eu fiz, era para organização closet de casa, né? Casa do modo geral, mas principalmente closet, é onde mais se foca quando tu faz esse curso. Só que aí entra essa parte da dobra, enfim, e todo o resto, porque eu digo assim, não é só dobrar roupa, gente. É muito além disso tudo. Só que aí eu fui me especializando em diversas áreas, tanto que várias outras profissionais de outros estados me dizem assim, ai, Thaís, mas por que tu não foca só em tal nicho? Disse, gente, eu moro no interior, eu sou de Santa Maria, você sabe onde fica Santa Maria? Santa Maria é maravilhosa, é fantástico, eu digo que é uma capital do interior, eu sempre disse isso, porque a gente tem tudo aqui. Tem algumas limitações, é óbvio, mas eu sou alucinada por Santa Maria. Amo Santa Maria, não quero sair daqui nunca. E eu não sou daqui, né? Sou daqui da cidade vizinha, sou de Júlia Castilhos. Mas assim, aqui tem tudo. Porém, a gente tá aqui, gente, no meio do Rio Grande do Sul, onde tudo é longe. Quando eu saí, eu fui dar uma palestra em Minas Gerais, quando eu saí de lá, os guris disseram, mas agora eu disse, eu vou mandar o meu trajeto para vocês. Eu mandei minha localização para os guris, só para vocês terem uma ainda noção falta umas 4 horas. do que era. E realmente as pessoas não têm ideia de que aqui a gente não tem. Então, para mim, educar o meu público, saber o que era o meu trabalho já foi difícil. Sim. Só que as pessoas eu comecei a ter demandas, né? Então, as pessoas começaram assim, eu queria organizar tal coisa. Vou fazer um curso. Então, eu ia buscando começou a perceber quais eram as necessidades das pessoas. Por quê? Porque eu não posso hoje dizer que eu só trabalho com X. Gente, eu tenho todo um abecedário aí, que não tem como eu fugir. Então, eu faço organização pós-luto, que era uma coisa que as pessoas
realmente é essa cara aí que me faz. O que é, agora, eu até vou já te perguntar agora, o que é uma organização pós-luto? Só um parênteses, sabe o que minha mãe me disse quando eu disse isso, que eu divulguei no Facebook, ela estava me seguindo no Facebook, ela me disse assim, minha filha, pelo amor de Deus, me ligou, tu vai ter que maquiar o morto. Porque ela realmente não tinha ideia. A organização era no caso do corpo. Sim, do corpo. Ela disse, tu vai ter que maquiar o morto. Eu disse, mãe, por quê? Tu disse que tu trabalha com organização de luto. Disse, não tem nada a ver com isso. Na verdade, a organização pós-luto, ela é uma organização que, na verdade, não é só morte, pode ser uma separação. Por exemplo, eu já fiz uma organização pós-luto que era uma separação, onde a cliente estava em outro estado e eu tive que ir para casa do ex-marido separar o que ficava para um e o que ficava para o outro. Eu tive que fazer isso. Isso é uma organização pós-luto. Mas aí deve ter muito cliente. Então, né? Tem alguns. A gente tem que separar quantos garfos fica para cada um, né? Sim, conforme a lei, e aí tu vai lá e faz. Mas a organização pós-luto morte é aquela organização que às vezes realmente, o luto, Carpinejar também fala muito sobre isso, né? Sobre as pessoas que têm o luto até um período, aquelas que têm um luto eterno e que tá tudo bem, né? Cada um vive esse luto como tem que viver. E aí acontece aquele de bloquear e tu não saber o que fazer, e tu não quer mexer, e isso acontece muito, tem várias casas aqui em Santa Maria que estão fechadas com as coisas dentro, porque a família não quer mexer, não consegue, e inclusive ela tem que passar pelo processo de entender qual é o meu trabalho, para ela aceitar que eu também posso fazer isso. Sim. E eu posso ir lá e fazer toda a distribuição, fazendo, claro, com autorização sempre da família, entendendo o que vai ser doado, o que pode ser vendido, fazendo uma avaliação, inclusive, do que pode ser vendido, para onde pode ser, para onde destinar. Eu trabalho com muitas lugares que recebem doações, tanto que às vezes eu acabo sendo uma ONG também e acabo doando muita coisa e destinando, porque eu sei, né, para onde direcionar. E aí no pós-luto acontece muito isso. Tem casas, por exemplo, que o pessoal tá pagando internet há 5 anos. E aí tá lá porque não consegue, sabe? Não sabe o que fazer. Dá um bloqueio. Sim. E isso eu posso botar a mão na massa, como eu posso dar uma consultoria. E a consultoria eu vou lá por algumas horas e vou dizer o que pode ser feito naquela casa. E aí a pessoa vai, é um alívio, né? Alguém me disse que eu tenho que fazer. E aí ela vai lá e faz. Mas tem esse serviço também. Agora que tu falou em amplo, eu fiquei surpresa mesmo que é amplo. E que também faz todo sentido isso, faz né? Também. A gente não para pensar, mas muitas pessoas devem passar por essa dificuldade, né? Organização para pessoas idosas, que também, pessoas com Alzheimer, né? Que, enfim, também precisa. Ontem a gente tem um amigo que ficou cego. Agora há pouco, ele tem vultos, assim, que ele consegue ver. E ontem, o meu marido tirou, porque eles, enfim, pegando no pé um do outro, né, que são amigos há muitos anos, ele tirou a bengala dele da mesa, onde a gente tava, e ele ficou procurando, e o Thiago ficou ali sacaneando ele, né, com a bengala, e ele disse assim, nossa, a faxineira lá da mãe foi lá e tirou tudo do lugar, e ainda não entenderam que com cego não pode tirar as coisas do lugar. Sim. Ela tirou a cafeteira, ela tirou tudo. E me chamou muito a atenção isso, sabe? Quando ele falando e eu prestando atenção, eu digo, cara, isso, sabe? As pessoas não se ligam dessas coisas. Para deficiente, para pessoas que são cadeirantes, por exemplo, a minha cunhada então às vezes ela me pede algumas vezes, o que tu acha de olha, isso pode funcionar aqui, mas isso aqui no teu dia a dia não vai funcionar. Porque tiver essa distribuição, né? Claro. Como que vai facilitar a vida então, dessa pessoa. Tem N nichos, né? Organização de mudança, que é um dos nichos que eu atuo muito aqui em Santa Maria, porque organização de mudança também é algo que, assim, que as pessoas, eu digo sempre assim, tu não precisa cancelar tuas férias para tu fazer tua mudança. Sim. Porque já é um caos. Ninguém gosta de fazer mudança. É muito chato. A pessoa quer, ela tá na euforia de se mudar. Mas o botar a mão na massa, é aquilo que a gente falou antes aqui, é tirar tudo do armário e depois chega na metade e diz assim, não quero mais, essa brincadeira. Eu cansei. E a mudança é isso, né? Tu quer ir para casa nova, mas até que ponto tu quer realmente passar por todo o processo? Toda a trabalheira, até ver tudo pronto. Setorizar e tudo mais. E Thaisa, a mudança, ela é, na tua consultoria, ela é algo pré e pós? Se eu for me mudar, eu vou te contratar e tu vai só na minha casa nova organizar, ou tu vai na minha casa antiga já? Existe esse pré? O ideal é que sempre que eu faço o pré e o pós. Tá? Porque o pré, eu não tenho surpresas futuras, então quando eu chego na tua casa nova, vai ser bem interessante, porque eu já sei, vai ser muito mais dinâmico, muito mais rápido, porque eu já vou saber o que tu tem.
Mas acontece muito de eu chegar com as caixas na casa nova só. Então, tu pode contratar das duas formas. Tu pode fazer o pacote completo, como tu pode fazer só um ou outro. E a questão do valor desse serviço, não o valor específico, tá? Mas um personal organizer, ele cobra diária ou ele cobra por hora? Como que tu Depende. cobra? Eu sempre cobrei por projeto. Depende da formação que ele tem e do contexto dele, né? Dele entender realmente de que forma fica melhor ele trabalhar. Eu entendo, para Santa Maria, para Taísa, hoje funciona muito mais projeto. Sempre funcionou, desde o início. Muitas profissionais cobram por diária. Eu tenho grandes amigas minhas, Fortalezas, outros locais, assim, que cobram por diária. E a diária não é barata, sabe? Tipo, é como eu digo assim, ó, o meu serviço, ele tem um valor agregado. Eu sempre deixei claro isso e nunca disse, não, é baratinho. Não, não é, porque eu sempre digo para todo mundo, eu não rasgo dinheiro de ninguém. Claro. Então, assim, eu tenho ideia de que sim, ele tem um valor agregado, ele tem um valor aí considerável, muitas vezes, dependendo do projeto que tu vai fazer e dimensão e dificuldade que tem, porque as pessoas não entendem muito quando eu peço para fazer visita técnica. Muita gente me pede orçamento pelo WhatsApp e eu digo, olha, como é que funciona? Eu preciso ir na tua casa, eu preciso visualizar o que tu tem. Ah, mas é bem pouquinha coisa. Ah, mas eu tenho um roupeiro só de 2 portas. Só que às vezes tu tem um roupeiro de 2 portas, cara, assim, ó, quando tu abre as portas, Sim. brota algo de dentro, assim, ó, que tu não tem ideia de como a pessoa conseguiu que as portas não explodiram do armário. Como que coube? E às vezes ela diz assim, ai, pois é, eu tenho muita coisa. E tu chega lá e tu diz assim, gente, a pessoa, além de ter pouca coisa, ela é organizada. O que ela quer que eu faça aqui? Sim. E Às vezes a pessoa não consegue nem acontece. perceber que ela já tem essa... Exato. Então, assim, eu preciso visualizar isso. E às vezes eu visualizo algo que tu tá dizendo assim, eu preciso muito organizar minha cozinha. Só que aí tu vê que a sala tá um caos e que tu diz assim, aí eu sento e converso com ela. Eu tenho uma cliente até, inclusive, que é muito especial, que se tornou minha amiga depois. E quando ela me chamou, há 1 ano e pouco atrás, ela me chamou e me disse que queria fazer a organização de um quarto que eles transformaram em closet. E eu disse pra ela, eu digo, olha, eu vou te dar uma sugestão, talvez tu goste, talvez não, mas eu vou te dizer. Eu acho que o dinheiro que vocês vão investir no meu trabalho, vocês podem investir num armário. Vocês podem dar entrada, enfim, pagar uma boa parte do armário. Mandar fazer o quarto sob medida para isso, tá? E aí, depois, sim, a gente pode conversar. Eu posso até dar uma consultoria para vocês. Foi honesta. Fui muito honesta. E eu sempre sou muito clara com isso. Porque às vezes eu acho assim, poxa, podia estar investindo em outra coisa, Sim, não no meu trabalho, sabe? Depois, sim, a gente pode conversar. E eu juro que eu pensei assim, gente, essa mulher nunca mais que ela vai me chamar na vida. 1 ano e pouco depois se passou e ela me disse, aceitamos a tua sugestão, fizemos o quarto e agora eu queria que tu viesse aqui orçar pra gente fazer a organização. Sim. Essa pessoa até posso falar porque ela é pública já, tá famosérrima aí, que é a chefe Lu, que Eu entrevistei ela aqui, ela é muito gente boa. Ela é muito maravilhosa, assim. Ela e o esposo dela, assim, é uma família muito legal. E, assim, foi muito especial aquilo, sabe? Tanto que, assim, eu me emocionei quando ela me disse, sabe? Tipo assim, ela me deu aquele depoimento ali, porque a gente aceitou muito, porque tu foi muito legal com a gente, dizendo que a gente tinha que fazer. Eu disse, que legal, sabe? Tipo, Sim. vamos fazer. E Sim. fomos lá e fizemos a organização. E aí acabamos fazendo toda a casa, inclusive, dela. Cozinha e tudo. Então, assim, quando eu vou, eu consigo visualizar, sabe? Qual é a tua dificuldade naquele momento. E talvez eu não enxergue. É. Talvez eu enxergue de outra forma, né? Exatamente, talvez tu enxergue de outra forma. Às vezes tu acha que tu tem que comprar mais coisas, que tu tem que comprar mais armário, e aí eu digo, não, gente, aqui só falta organização, não precisa tu investir nisso. E é isso quando tu fala, por exemplo, assim, no investimento, né, que é um serviço com valor agregado, é justo, né? Mas às vezes a pessoa investindo nisso, ela vai deixar de ter outros gastos que ela teria se ela não tivesse organizado. Exatamente isso. Inclusive nessa parte, assim, da marcenaria que começa lá no início, né? A marcenaria, fazer o estudo da marcenaria funcional, eu pegar o projeto, eu colocar ali quantidades, como tu me disse ali antes, né? Thaisa, como é que tu faz, né, como é que tu vai ter esse diálogo com a pessoa para saber o que ela usa e o que não usa? Tudo isso eu vou lá e eu entendo. Eu sou uma pessoa que eu percebo muito as coisas assim ao meu redor. Eu sou uma parabólica. Que eu sou do tempo da parabólica, né? Na verdade, hoje deve ter outro nome. Mas enfim, eu sou uma antena que fica ali captando as coisas. E eu começo eu chego aqui e eu vejo que, opa, aqui podia isso, podia aquilo.
A minha cabeça tá sempre Já é automático organizando. É muito automático. E eu não sou uma pessoa que eu fico criticando as coisas, tá? Eu sou uma pessoa que, assim, as pessoas me têm medo, né? Porque elas me convidam e dizem assim, Pois então, não vou te levar na minha casa. convidar uma personal organizer pra ir na casa não deve ser uma sensação, tipo, ai, olha aqui. É muito Daí tu já vai tranquilo. chegar dizendo, porque eu não repara a bagunça. Aham. Eu digo que não preciso mais tu dizer isso, entendeu? É só se organizar. Mas eu digo assim, eu não sou uma pessoa que fico julgando, sabe? Eu tenho muita clareza, assim, de que tá tudo bem, sabe? É óbvio, às vezes, se a pessoa me dá abertura e me diz, ai, Thaís, o que tu acha? Eu vou dar a minha opinião daquilo ali. Mas, assim, senão tá tudo bem, gente, né? Não Sim. posso chegar julgando as Sim, pessoas sim, dessa sim. forma. Mas a organização, partindo já da marcenaria, é muito interessante nesse sentido. Porque tu economiza na marcenaria, tu economiza realmente em organizadores, porque assim, ó, tu acha que tu tem que botar N organizadores, N caixinhas, e aí tu começa a ver que não. E quando eu faço a marcenaria antes, eu consigo identificar as coisas, e inclusive pensando no futuro, eu tenho uma cliente que eu fiz, inclusive, que ela me disse assim, Thaís, eu amei que tu deixou aqui, é que eu não preciso me abaixar, porque hoje eu tô podendo, daqui 10 anos eu não vou mais poder me abaixar. A funcionalidade, né? A funcionalidade. E funcionalidade da funcionária. Porque às vezes não é tu que faz nada em casa. Tu tem a tua funcionária da vida inteira. Só que ela tem 1,5 m, tu tem 1,80 m. E aí, Sim. como é que funciona? A casa é tua, mas quem faz certas atividades é ela. Então, eu preciso também Tem que pensar estar adaptado nisso, pra sabe? todo Então, mundo. eu vou adaptar sempre esse diálogo que eu vou ter com a realidade daquela pessoa. E aí, eu preciso fazer as visitas para fazer isso. E qual é a maior queixa que normalmente as pessoas chegam pra ti? A mais comum, assim. É falta de espaço, com certeza. Falta de espaço. Falta de espaço. Todo mundo acha sempre que precisa de mais espaço. E quando tu fala em espaço, eu vou te perguntar sobre o desapegar. Agora a gente fala muito sobre desapegar, tá? Se criando essa cultura, até de algo sustentável, do consumo mais consciente. Mas quando que, nem sempre as pessoas têm essa percepção, quando que eu vou perceber que tá demais, que eu tô virando uma acumuladora, entendeu? Quando que eu vou ver que tem muita coisa para o ambiente? Agora tu falou uma questão do acumulador, que tem duas coisas que precisam ser tratadas como a ideia do início, organizar e guardar coisas, né, arrumar coisas. Toque é uma patologia. Sim. E a questão do ser uma pessoa acumuladora precisa de um psiquiatra. Aí não é só o profissional de organização. Isso tem que ficar muito claro para as pessoas, porque as pessoas acham que porque tu tem aqui 3, 4 microfones, tu é acumuladora. Isso, na visão... Banalizaram muito a palavra, né? Nossa, muito, assim. Então, isso é bem, assim, tu precisa realmente... Por isso, tanta preparação, por isso, tanto curso, e não é só simplesmente porque eu gosto de organizar, eu gosto de dobrar, eu vou ser personal organizer. Sim. Eu preciso ter uma formação, eu preciso estudar muito. Eu estudo diariamente a minha profissão, porque é tanta informação que eu preciso. Eu realmente tenho uma cliente que me diz, tu é a psicóloga da casa, né? Psicóloga Eu digo, da casa. então, interessante esse nome aí, gostei. Jamais, né, tirando o mérito dos profissionais que realmente eu trabalho junto com eles também. Mas existe isso. Então, o acumulador, a gente precisa avaliar o que é realmente um acúmulo. Aonde entra essa parte do desapego? Inclusive, eu recebi um áudio agora há pouquinho de uma amiga me dizendo, amiga, faz um vídeo falando sobre como as pessoas devem desapegar as roupas. E eu disse, como assim, Camila? O quê? Que era a Camila também, né? E ela disse, não, é que as pessoas, eu acho que não têm ideia, né? Não tem noção do que desapegar, né? Elas acham que para doar roupas, elas têm que dar qualquer coisa. E realmente não é bem assim. Agora mesmo a gente teve toda essa questão, né, das enchentes, e que a gente precisa ter uma noção do que a gente vai doar. Porque as pessoas acham que simplesmente tirar tudo que tá rasgado, que tá destruído, tu vai doar. E não é assim. Então, assim, nesse processo do desapego, tu precisa, primeira coisa, visualizar se realmente tu tá tendo algo ali em excesso que tá te fazendo mal, que aquilo não tá bom pra ti. Tu abrir as portas do teu armário e que sensação tu tem naquilo ali, sabe? É um excesso realmente? Não, as coisas só estão desorganizadas. Tenta passar pelo processo da organização e entender. Esse detalhe é bem importante. É um excesso ou é desorganização? Ou é desorganização, porque às vezes realmente as pessoas me dizem assim, nossa, multiplicou o espaço. Sim, as coisas estavam desorganizadas. Por isso que eu digo sempre que assim, ó, o meu material todo é tudo muito linha reta, porque eu digo que organização para mim é reto, é quadrado, é linha reta, nada em curva.
Não gosto de nada organizador, pote, nada redondo. Porque aonde eu consigo encaixar as coisas, se eu tenho algo redondo, me sobra aquele espacinho lá. E aquele espaço pode fazer falta para uma outra coisa. Não consegue otimizar tanto. Então para mim tudo muito reto. Eu gosto muito, tudo muito retinho. E eu consigo encaixar pontinha com pontinha, né? Mas eu acho que dá pra gente visualizar dessa forma. E eu acho que assim, ó, quando tu faz a organização, tu consegue entender que tu tá comprando coisas que não são necessárias, que tu tem coisas repetidas dentro, ou que fazem o mesmo sentido, que isso entra também pra parte da HIIT, que é essa questão do fazer sentido, né, daquela roupa, porque às vezes tu tem algo que mudou um botão. E é a mesma coisa do que tu já tem ali. Mas às vezes tu comprou porque tu nem sabia que tu tinha, Tu né? nem lembrava que tinha. Eu já organizei uma que também já contei várias vezes, que ela tinha 7 camisas iguais, pretas. Pretas. Ponto. A pessoa não lembrava o que tinha. Então, assim, isso eu acho que é muito importante, sabe? Visualizar isso nesse sentido. Opa, aqui eu preciso de uma profissional, eu não consigo realmente... Eu não consigo fazer o desapego, porque eu tenho várias clientes que me dizem assim, ó, eu consigo fazer, eu vou fazer o desapego antes e daí depois tu vem. Quando eu chego lá, elas não fizeram nada, elas não tiraram uma calcinha. E aí eu percebo que, opa, essa pessoa tem uma dificuldade aqui. Tu consegue ver, sabe, captar algumas coisas ali que tu vê que tem um certo apego por algo. O brasileiro acumula muito pela falta, né? A maioria das pessoas que acumula é porque tem a falta de alguma coisa. Ou ela teve a falta no passado e hoje ela tem esse acúmulo, ela compensa. Ou, inclusive, aquela questão emocional mesmo. A falta de algo muito emoção, mas que ela compensa no objeto. Tem muito a ver com o consumismo, né? Vou comprar para me sentir bem por aquele momento e aí depois tu vê que aquilo não vai funcionar, daí tu vai continuar nesse ciclo vicioso. Exato. Mas é aquilo que a gente falou, né? Psicólogo, psiquiatra. Mas a gente estava falando dessa questão da organização e eu ia te perguntar, dentro de uma organização, tá? Se eu não vou fazer com um profissional, mas eu quero uma dica prática, quais são os principais erros que as pessoas normalmente cometem dentro do seu guarda-roupa? Sobre mitos e verdades também, por exemplo, assim, as roupas precisam ser organizadas por cores? Não, elas têm que serem funcionais para ti. Se naquele meu degradê de cores, que normalmente eu coloco do mais escuro embaixo para o mais claro em cima, só que tu não usa o mais claro, tu usa muito mais o mais escuro no diário. Então, a gente vai fazer o contrário. Daí na hora de tirar já... Exatamente. Fica lindo. A organização, ela é muito linda. É mais bonita mesmo. Exato. Tu olha e tu vê aquilo tudo padronizado. Só que aí existe aquela coisa... Por exemplo, eu tenho organizações que eu faço, cabides, tá? A gente faz por cor, e aí fica tudo que é clarinho, branco, vamos dizer. Aí tem a manga curta, manga longa, regata, tudo branco. Só que tem organizações que a gente faz por manga. Aí tem todas as mangas curtas, todas as regatas, todas manga longa. Claro, a gente faz aquele degradê, só que mesmo assim vai ficar faixas coloridas. Mas pensando, claro que cada pessoa vai se adaptar de uma certa forma, mas eu sempre pensei que, sim, ela por cores, ela é bem linda de olhar, mas aí, por exemplo, se eu olhar um monte de peças pretas, eu não sei o que não sabe o que tem eu ali. Não sei se tem um vestido, se tem uma blusa, se são todos os tipos. Eu penso que quando tu tem, por exemplo, assim, eu quero uma regata, é mais fácil eu olhar as regatas todas as ali, regatas. Né? Eu também acho isso, tá? Eu penso assim, porque eu fico pensando, um monte de roupa preta pendurada, eu não sei o que é o que. Tanto que assim, às vezes e se eu já sou desorganizada, eu já vou começar a tirar. E aí, claro, eu vou ter que guardar. E as pessoas perguntam muito como que eu vou fazer aquilo. Daí eu pergunto pra elas se elas preferem daquela forma ou daquela outra, porque a organização não é pra mim, eu vou sair dali. E não existe uma regra? Não, 2 dias depois eu vou sair dali, quem vai usar vai ser ela, tem que ficar fácil pra ela. E ela tem que manter, que é uma das perguntas que me fazem muito. Mas eu não vou conseguir manter. Tu vai sim, porque primeira coisa entra a estética. Tu vai olhar para aquilo e tu vai dizer assim, eu nunca mais quero ter o que eu tinha antes. Eu quero manter aquilo ali. Então, assim, eu ensino como dobrar, eu passo as orientações de como manter aquilo ali. Cabide todos virados para o mesmo lado, padronização de cabide, porque, por exemplo, a padronização de cabide é muito mais importante, inclusive, do que tu deixar separado por cor ou por manga. Se tu separar e botar todos os teus cabides iguais... Nossa, ali já mudou a vida. E daí, por exemplo, assim, eu resolvi comprar um monte na época, um monte de cabides de veludo.
achei eles bem mais caros do que eu tava imaginando. Eu, na minha eles cabeça, são era bem uma mais coisa bem caros. baratinha, e quando eu fui comprar, não era. Aí, o que eu fiz? Aí, eu comprei, mas eu não tinha noção da quantidade que eu ia comprar. Aí, eu comecei a colocar muita roupa em cima dos cabides. Ou seja, quebraram. Porque eles eram cabides porque ele é frágeis. plástico, né? Exato. Ou seja, essa coisa da gente fazer sozinha e tentar assim, não, eu vou fazer, porque tu fica até empolgado quando é uma coisa nova, entendeu? Claro. Tipo assim, essa parte, esse guarda-roupa é novo, aí eu quero arrumar. Nos primeiros dias, né? Depois passa essa empolgação. Depois passa. Mas aí vai botando roupa em cima daquele cabide, porque tu não sabe a quantidade de cabide que tu tem que Sim. comprar. Por mais que tu conte, eu não sei se tá nesse cabide eu vou pendurar uma roupa só. Pendura uma roupa só. Sempre, uma roupa só. Mas aí quem tem A monte... única coisa que tu pode fazer é conjunto. Conjunto, por exemplo, a calça e uma blusa, o ideal é que tu coloque a calça ali dobradinha e que tu coloque a blusa junto. Isso facilita muito na hora de tu vestir. Ou se tu tem um espaço onde tu tem cabide em cima e embaixo, tu bota ali em cima a parte de cima e embaixo a parte de baixo. Facilita também. Mas essa questão do cabide é muito interessante, porque o cabide, todo mundo acha que a gente só trabalha, personal organizer, só trabalha com cabide de veludo, e não é verdade. A gente sugere que o cabide de veludo, ele ocupa menos espaço. Sim, ele é mais e ele estreitinho. facilita para as roupas femininas, porque nós temos o quê? Como tu disse lá no início. Porque tem um que tem uma fita de amarrar, o outro tem não sei o que. Tem coisa que me parece impossível de pendurar e de dobrar. Exatamente. Que eu vou, pra nós também não pensa que não é, porque a gente fica ali assim, ó. E agora? Pega onde? A gente começa a rir, né? Porque pega onde agora pra saber onde é que aponta. Mas assim, ó, o cabide de veludo, ele é um cabide que ele facilita muito nessa questão de espaço, porque ele é mais fininho. Então, tu consegue multiplicar o teu espaço com ele. Muito usado pra roupa feminina, porque ele agarra. Então, aquela blusa que fica mais abertinha, a gola que escorrega, ele vai firmar. Não pode também acumular tanto, porque na hora que tu vai mexer nele, ele vai agarrar e de repente ele vai quebrar realmente se tu forçar. Se tu eu quebrei vários. Eu peguei um ranço deles, entendeu? Mas foi culpa minha. Muita gente tem. Porque eu botei muita coisa pendurada ali, achando que ele era leve, que não ia fazer no mesmo. Não. E eles meio que começaram a se grudar também um Porque ele, na verdade, ele é um cabide de plástico. Porém, ele tem um flocado por cima que faz ele ter essa textura. Agora já tem ele, inclusive, ainda não chegou em Santa Maria, meninas, por favor, comprem, precisamos. É o mesmo, porém ele é emborrachadinho. Então, ele não é mais, que também o pessoal reclama que fica o pozinho. Depois sai aquele pozinho, só nos primeiros dias. Nele, né? Isso, é só nos primeiros dias. O cabide de acrílico é legal, porém ele resbala muito. E o cabide de madeira que vai tomar muito espaço. Ele é legal para roupas bem estruturadas e roupas masculinas, principalmente. O pessoal acaba usando mais esses cabides de madeira. Mas é uma roupa por cabide. Ai, difícil. Mas aí aquela coisa, tu não enxerga o que tem embaixo. Claro. Tu não enxerga nada, né? Não, vamos longe, né? Hoje aconteceu isso, porque eu fui tirar um blazer e, na verdade, eu tinha montado. Na verdade, estava uma peça em cada, só que eu tinha colocado as ombreiras aqui, os ombros do blazer em cima de uma blusa, porque eu queria ver como ficava. E eu ia mandar foto, eu acho que pra alguém, e eu esqueci. E deixei assim, hoje eu fui tirar e eu disse, gente, tava aqui essa blusa. E eu sabia que eu tinha essa blusa, gente. E aconteceu comigo isso, sabe? De esconder a outra peça. Que tu falou dos cabides e das roupas, eu me lembrei, uma coisa que eu acho bem difícil de parecer com cara de organizado são bolsas. Sim. Porque quando a gente olha nos closets maravilhosos, elas estão assim, ó, de pezinho bem bonitinha, parece que nunca foram nem usadas. Mas as nossas bolsas têm alças, às vezes elas não estão mais tão durinha, e aí parece que elas estão sempre meio atiradas. Daí eu pendurei na parede, botei uns ganchinhos, mas daí também parece que é uma bagunça. Ou seja, bolsa... Qual é o jeito delas ficarem visivelmente uma coisa agradável? Bolsa, o ideal sempre é que se tu tem uma bolsa que é mais estruturada, é que tu não amasse essa bolsa. Então, coloca sempre um enchimento dentro para ela ficar mais firmezinha. Porque o que acontece? Bolsa de couro, por exemplo. O pessoal acha que bolsa de couro, sim, vai me durar eternamente. Mas ela vai ressecar também. Sim. E ela não vai craquelar. Mas ela vai ficar feia. E ela vai pegando uma forma que não é a dela, que depois tu não consegue mais voltar com ela pro lugar. Então, sempre uma estrutura dentro, que tem os enchimentos de bolsa, tem na internet para comprar, tem nas lojas, que é uma almofadinha, é o recheio de uma almofada. Cuidar para não colocar plástico dentro, porque plástico é uma coisa que assim, ó, que aí entra a nossa região, extremamente úmido. Então, a gente precisa evitar ao máximo. Caixa de papelão nem pensar, porque cria bichinho, traça, elas vão brotar no teu armário, e o plástico que vai umedecer, e aí é um problema, porque a gente tem muita umidade aqui. Hoje tem umidade, amanhã não tem, depois da manhã tem 2 dias. E aí eu ia te perguntar, eu te acompanhando ali no Instagram, eu percebo também que a organização, ela vai além do
do organizar o ambiente, sim das dicas que tu dá, por exemplo, assim, agora eu tava falando a história do mofar. Como que faz para efetivamente as peças não mofarem? Porque se tu tem um guarda-roupa, o meu fica mais em L, tem algumas que ficam mais para trás. E são peças que eu não uso com tanta frequência. E aí, nessa umidade de Santa Maria, que escorre água, que chove, né, enfim... Eu, às vezes, vou pegar, tem Então, vou te jaquetas contar que tem uma mofadas, novidade sabe? chegando, que eu te confesso que assim, ó, eu sempre digo que tem uma novidade, mas é uma novidade que assim, ó, eu vou testar. E tá chegando pra gente aqui pra eu testar, o pessoal já entrou em contato, vai me mandar o material pra eu testar. É algo assim, ó, que se aquilo realmente funcionar, gente, assim, ó, vai ser a glória divina. Porque não ocupa espaço. Aí entra essa pro parte mofo. pro mofo. Tem aquela clássicazinha, né? Que é aquela caixinha. Odeio. Que eu ia te perguntar, aquilo funciona? Porque eu compro, mas eu não vejo Aquilo resultado. funciona, porém tem um problema Mas eu não sei se eu não tô fazendo alguma coisa errada também, né? seríssimo. Aquilo ali, se virar dentro do teu armário e pegar numa roupa, vai manchar tua roupa e tu nunca mais vai voltar com Sim, ela. porque ele vai ficar com aquela água escura. É uma água escura, é uma água nojenta, grudenta. Se cair no teu armário, ela mancha o móvel, tu fica com aquilo grudado. Nossa, assim, uma eternidade, tu não consegue tirar. Então, eu sempre quando tem na casa dos clientes, que às vezes tem uns clientes que tem assim, ó, que aquilo assim, são sócias, né, da empresa, porque tem aquilo Todos os brotando cantos. assim, todos os cantos. Se tu for realmente usar aquilo, pra ti realmente funciona, procura colocar pelo menos dentro de alguma coisa, dentro de um pote. O famoso pote de sorvete, vai ser mais um espaço que tu vai ter. Mas assim, ó, colocar de alguma forma, que se aquilo proteçãozinha. alguma proteção, alguma Interessante. coisa pra ajudar. Um peso dentro para aquilo não virar, porque aquilo ali é super leve, se tu bate uma roupa, aquilo pode virar, entendeu? Então, assim, eu teria um certo cuidado com isso. Eu não sou fã, não gosto. Se a pessoa me dá o aval, eu tiro tudo. Eu gosto dos saquinhos de Mofim, que o nome é Mofim, que é um saquinho que ele tem um granuladinho, tem na Restaura Jeans, a Rose tem. Eu sempre indico para comprarem de caixa, de preferência. Porque ele é um saquinho de TNT, tu pode deixar ele pendurado no cabide, tu pode botar ele, inclusive, guardado até com equipamentos que a gente tem aqui. Até com máquina fotográfica, essas coisas assim, que tu vai guardar num pack, em alguma coisa assim, tu pode colocar ali. Porque ele não acumula água. Ele vai chupando a água ali naquelas bolinhas e aquilo vai ficando durinho. Quando tu vê que tá vencido, quando aquilo ficou duro realmente, aí não tem mais o que fazer, aí bota fora. Mas dura de uma estação para outra tranquilo, assim. Outra coisa agora das dicas práticas, tu tava falando, eu me lembrei, a gente não tocou na parte do banheiro, tá? Por exemplo, algumas pessoas têm uma penteadeira, e aí nessa penteadeira tem acessórios, maquiagens e produtos, tá? Mas tem gente que tem, por exemplo, produtos no banheiro. Tem gente que tem perfume no banheiro, que tem hidratante, porque acha mais fácil, saiu do banho, já passa o hidratante ali no próprio banheiro. Qual é o mais aconselhável? Que se guarde produtos de beleza, eles podem estar guardados no banheiro? Eu fico nessa dúvida da umidade. Vamos falar para todos os públicos, tá? Para um público que está ainda em obra e vai fazer um banheiro novo, providencia já fazer um banheiro com um box blindado até em cima, até o teto. Se fizer isso e tu tiver um armário fechado dentro do teu banheiro, tu pode ter tudo ali dentro. Tu pode ter os teus perfumes, tu pode inclusive deixar na bancada. Não vai ter problema nenhum. Agora, eu não tenho esse box dessa forma, eu já tenho hoje assim. Eu tenho um armário e ele é fechado, é com porta. Eu posso colocar lá dentro? Pode. Não vai ser o mais eficiente, mas pode. Eu no meu banheiro eu tenho, mas eu mandei fazer realmente os armários fechados, que eu possa ter ali maquiagem, porque eu não tenho outro espaço para ter, eu não tenho nem no meu quarto. Às vezes não cabe no quarto, não claro. cabe, mas aí providencia algo que fique fechado. Quanto mais isolado isso ficar, melhor. Em cima da bancada, não é aconselhável tu ter nem perfume e nem maquiagem. Por quê? A maquiagem, as pessoas não se ligam de que a maquiagem tem sim um prazo de validade e que pode te causar aí um problema sério no teu olho, tu pode estar tendo aquela conjuntivite, de repente, que tu diz assim, peguei de alguém, pegou coisa nenhuma, de repente tu tava aí usando um lápis de olho que já tava mega vencido, até com aquele bolorzinho, que eu pego muita maquiagem assim, que a pessoa não se liga na hora, tu não fica olhando. Sim. E aí, ela tá com aquele bolorzinho ali, e aquilo ali é uma bactéria que tá entrando no teu olho. Claro, então, assim, maquiagem é uma coisa bem séria que as pessoas não se ligam, inclusive dermatologistas podem nos mandar direct aí, dizendo que tem que fazer. Mas eu acho que é super importante cuidar isso, sabe? E essa oscilação de temperatura
vai causar isso na maquiagem e vai causar isso nos perfumes. Então, o teu perfume, ele começa a ficar amarelado, a cor do líquido já começa a mudar, ou realmente tu vai usar, ele já não fica tanto tempo na pele. E isso tudo tem muito a ver com essa questão da oscilação da temperatura, porque tu tá num banho quente, daqui a pouco tu abriu, daí tá gelado, então é muita oscilação. E claridade também, sabe? Tu ter muita claridade, onde pega muito sol, muita claridade, e de repente já não tem mais. Então, isso também vai mudar. Então, é importante que realmente tenham cuidado. Se não tem como ter tudo isso, tenta deixar numa cestinha dentro do teu armário, do teu guarda-roupa, que tu pode até pegar essa cestinha e levar para a bancada do banheiro, mas depois tu recolher e guardar novamente. Porque esses produtos, às vezes, eles parecem meio decorativos, principalmente perfumes, Muito. né? Que eles são lindos, os frascos, né? Então, às vezes, as pessoas querem deixar eles à mostra, pensando como uma decoração, mas não estão se ligando de que a qualidade deles pode estar sendo prejudicada por essa exposição, né? E são coisas caras também, né? Muito, porque perfume, muito caras, nossa, gente, muito perfume, caros. tem perfumes aí que são caríssimos, sabe? Então, Os importados nunca vi tão caros agora no exatamente. Então, assim, aí tu vai perder, sabe? Tu vai Sim. acabar perdendo ele, tu já não tem a mesma qualidade, sabe, do perfume. Então, é interessante cuidar isso na questão do banheiro. E remédio, tá, gente? Remédio também não pode ser no banheiro. Remédio é bem importante também, porque se tu lê a bula do remédio, que não precisa ler toda aquela revista que vem junto. Até pra não se apavorar. Mas tu vai ler ali, deixar fora de ambientes que tenham muita umidade ou muito calor. Tá escrito banheiro, só faltou vir escrito isso. Certamente tem gente que Não tem dá. necessairezinha de remédio Muito. no banheiro. Nossa, muito mesmo. A gente tira, a maioria deles a gente consegue tirar. Se a pessoa realmente diz, não, isso eu tomo sempre, é contínuo e tem que estar aqui, porque senão não vou tomar, vamos tentar colocar em um lugarzinho fechado ali, que ele possa acessar, mas tem que ter esse cuidado, porque realmente ele vai ter problema também. Thaisa, eu tinha muito mais assuntos, mas agora nos últimos momentos, já que a gente falou tanto de quarto, vamos pular pra cozinha. Tá. Na cozinha, por exemplo, assim, isso é um dilema também. Tu abre aquele armário, quando não se cozinha para tantas pessoas, por exemplo, eu, meu namorado, meu filho, a gente vai fazer uma janta, vai sobrar o pacote de massa, vai sobrar o pacote disso, aquilo, e aí bota o grampinho, o prendedorzinho, e aí vira aquele armário tapado de prendedores e metade de coisa, ou compro organizadores. Caixinhas ou o saquinho? O que pro alimento é mais... Não, esteticamente a caixinha, mas eu também não sei, numa dessas vira um armário tapado de caixa. É que aí tu tem que ter um consumo consciente de alimentos, né? Sim, tem esse detalhe. Porque aí entra uma coisa assim, ó. Primeira dica que eu dou, fazer uma lista do supermercado. Fato. Tu precisa ter uma lista para que tu consiga entender, visualizar o que tu precisa na casa e tu ir preenchendo aquela lista. Eu não sou tecnológica, eu tenho que ter papel e caneta, tá? Mas a tecnologia tá aí para nos favorecer em muita coisa. E tem aí aplicativos que tu pode ter. Tu tem, teu marido tem, a Estela que trabalha comigo tem assim, né? Ela e o Bruno, eles compartilham da mesma lista e aí se um vai no mercado, o outro não foi, consegue ver que já comprou aquilo ali. Então, assim, dá pra gente usar da forma que a gente acha que vai funcionar realmente pra gente, tá? Mas assim, ó, fazer a lista do supermercado vai ajudar muito para que tu faça uma compra consciente. Eu já fui a pessoa que tive muita falta de alimento na minha vida. Então, eu tive um período da vida em que eu comprava absurdamente alimentos. Isso foi num período ali antes de casar com o Thiago. Aí, quando eu casei, eu comecei a ver que eu comecei a tirar muita coisa que estava vencida. E aí eu comecei a entender que tá tudo bem, gente, eu não vou morrer de fome, tá tudo certo. E aí eu comecei a comprar menos. Ainda acho que ainda posso diminuir muito mais. Então, esse consumo consciente é muito importante que tu faça, para não ter um acúmulo. E ele começa na hora de comprar. Exatamente. Aí, ok, chegou em casa aquilo ali, setoriza as coisas para tu organizar. Setoriza o que é grãos, setoriza o que é massa, setoriza o que é enlatado doce, enlatado salgado. Se tu tem os belisquete, né, que a gente chama, coloca separadinho, sabe? Então, assim, tu separar isso, já separa em cima da tua mesa. E ali, sim, tu vai pegar o espaço que tu tem, higienizando sempre, pode passar um paninho com detergente neutro da cozinha, que facilita a vida. Passou, secou, ok, vai colocar cestinhas. Setoriza essas cestinhas, é isso que a gente faz na casa do cliente. É setorizar as cestinhas e colocar cada macaquinho no seu galho. Aí sobrou alimento. Eu sempre indico que a melhor coisa é colocar dentro de um pote hermético. Cuidado com o pote hermético também, comprar um que realmente vá vedar, que tu
força ele para abrir, sabe? Que é aquele pote que tu diz assim, ai, que difícil. Maravilhoso, é esse que funciona. Porque senão vai criar bichinho dentro e realmente cria bichinho muito rápido. A data de validade que tem no produto, ele não é a data real, ele é uma data para o produto fechado. No momento que tu abre, se aquele arroz era válido até dezembro, ele só vale até 30 dias, depois que tu abre. Ele não vale por aquele período. Então, assim, por isso que é enganoso a gente até parou um pouco de botar datas de validade nas coisas, nos potes, porque, cara, abriu, tem que consumir, sabe? Sim. Então, às vezes tu não precisa ter pote tão grande, eu não sei, vocês, que é pouca gente, pote menor, que tu consiga realmente, sabe, abrir e colocar ali, consumir, para depois colocar o outro. E não deixar sobrinha, sabe, de saquinho. Fica sempre um pouquinho. O saquinho, quando tu fecha ele com o prendedorzinho, por mais lindinho que seja o prendedor, que ontem, inclusive, falei sobre eles, né? Mas assim, por mais lindinho que ele seja, ele vai entrar umidade ali, vai entrar. E aí, quando a gente coloca, às vezes, tu vai colocar no pote, eu já mostrei isso até no meu Instagram, de colocar no pote, o negócio tá no prazo de validade, e aquilo de um dia pro outro brota ali todos os bichos possíveis. Então, assim, alimento é uma coisa muito séria. Sim. Também. É outra coisa que nem eu falei relacionada à saúde da pele. É aquela questão saúde também, porque de repente tu tá com, te deu uma virose, e tu diz assim, nossa, peguei daqui. Ah, mas toda Santa Maria tá com virose. Sim, mas não parou pra te antenar ali que o teu alimento não tá sendo bem conservado em casa. Nossa, isso deve acontecer um monte. Muito. Thaisa, agora preciso encerrar o programa, infelizmente. Vou te chamar para uma parte 2, que a gente acabou de entrar na cozinha, ainda tem os outros cômodos, tem a parte comercial também, né? Sim. A parte do bebê, que é um serviço que vocês fazem, mas quero te agradecer muito, estouramos nosso tempo. Muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar o teu conhecimento com a gente. Ai, muito obrigada, eu que agradeço muito pela oportunidade. Eu acho que é sempre muito válido a gente poder falar sobre o nosso trabalho e chegar no maior número de pessoas, né? E entenderem que só traz benefícios para a vida. E um trabalho que está na vida, a organização deveria estar na rotina de todo mundo, mundo. É isso aí, o programa Tá em Alta de hoje vai ficando por aqui, até o próximo programa com um próximo assunto e um próximo convidado. Tchau, tchau. Você acompanhou o programa Tá em Alta comigo, Camila Cunha.